Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite. Não tô nem com baixo aqui, porque quando eu faço vídeo que eu só falo e tô com baixo, a galera fala, pô, nem tocou nada. Então esse vídeo é só papo mesmo, vou falar como é viver de música, quanto é o salário do baixista. Tem essa imagem aqui que viralizou na internet, você deve ter visto, será que é verdade isso aí? Então é sobre isso que eu vou falar aqui, como que é viver de música, porque eu vejo que tem muita gente pensando, será que eu faço isso? Será que eu posso usar para complementar minha renda? Será que eu posso ser um músico hobbyista? Será que eu vou tocar bem se eu não for um músico profissional? Como é que funciona isso? Então vou conversar aqui um pouco sobre isso com vocês, tá bom? Meu nome é Renato Leite, sou professor de contrabaixo, músico formado, e eu tô deixando meu contato aqui para aulas. Então quem tiver interesse são aulas individuais, você pode fazer uma por mês, duas por mês, fazer quinzenal, fazer uma vez por semana. Depende muito do seu orçamento, do seu objetivo e o seu tempo para poder estudar as matérias. Manda uma mensagem, a gente conversa e a gente vê o que é melhor para você. Então vamos lá. Tem muita gente que fica na dúvida, né? Será que dá para viver de música no Brasil? Como é que funciona isso, né? Eu fiz faculdade de música, eu tive apoio dos meus pais, né? Mas eu comecei logo cedo a trabalhar com música, então é um mercado que existe, né? Você consegue rapidamente, assim, com alguns anos de estudo, já tá tocando por aí. E às vezes é uma profissão que pode transformar a vida de muita gente, né? Porque você com instrumento, você não precisa necessariamente ter uma faculdade para conseguir já viver de música, para poder dar aula e tudo mais. Claro que foi o caso que eu pude fazer uma faculdade porque tive essa oportunidade na vida, né? Vamos dizer assim, esse privilégio, né? Que é ter os pais que têm uma grana para pagar uma faculdade particular, né? Então isso aí não é todo mundo no Brasil que tem essa disponibilidade, né? Então isso facilitou bastante a minha vida e, claro, eu sei que não é todo mundo que pode fazer isso, mas eu sei que tem, por exemplo, gente que consegue estudar música por exemplo, 2 anos de uma maneira séria, ali, enquanto trabalha com outra profissão, e depois vai largando a profissão aos poucos, vai pegando os trabalhos com música, e eu sei que tem muita gente que tem interesse nisso, então é por isso que eu tô aqui mandando essa mensagem pra vocês, tá bom? O que acontece? O que aconteceu? Eu queria prestar vestibular de música, comecei a estudar numa escola. Foi muito rápido, assim, pro dono da escola já chamava, falou, você não quer dar aula aqui, não? Aí eu falei, quero, claro que quero, né? E eu tinha uns 16 anos, então já comecei a trabalhar. Então, desde aquela época lá, o que aconteceu? Eu morava com meus pais, guardava o dinheiro pra mim, né? É isso que os coaches não falam pra vocês, né? Tipo assim, eu venci na vida, eu trabalhava já desde os 16, e só que os caras não falam, né? Morava com os pais, tá ligado? Então, é o que acontecia comigo. Então eu podia guardar todo o meu dinheiro. Então o que eu fiz? Eu comprei esses baixos aqui, tá ligado? Então, né, não dá pra falar assim, não, é que eu sou muito disciplinado, investi e tal. Não, eu ganhava meu dinheirinho e podia guardar porque eu não precisava pagar aluguel, não precisava sustentar minha mãe, não precisava nada disso, tá ligado? Eu sei que não é a realidade de muitos no Brasil, tá ligado? Então, tô aqui, eu sei bem como é que funciona, então não dá pra ficar mentindo por aí, né? Fala, não, é facinho, é tranquilo, é super relax, todo o dinheiro você vai pegar, vai sobrar pra você, você compra seus instrumentos. Não, não é assim. Mas eu sei que tem muita gente que às vezes tá pensando em mudar de profissão, tem muita gente que vê na música, assim, talvez uma oportunidade, ou às vezes até um sonho. Então é sobre isso que eu quero falar. É uma profissão que tem instabilidade financeira? Porque você é autônomo, né? Então, qual profissão que tem instabilidade financeira hoje no Brasil, né? Eu lembro quando eu comecei a estudar música, que faz bastante tempo, né? Eu fui fazer faculdade em 2005. O que acontece? Existiam ainda profissões que você poderia... Não, essa aqui é garantido, faz direito, tá ligado? Essa aqui é garantido, faz engenharia. Só que o que aconteceu, né? Muita coisa mudou no mundo, né? Hoje em dia não é garantido mais, né? Você tem um diploma de direito, você tem um diploma de engenharia, né? Às vezes tem muita gente que tem esses diplomas e tá dirigindo um Uber, né? Que não tem nada a ver com a profissão dele, né? Quer dizer o quê? Que ele teve que se realocar ali no mercado de trabalho, teve que se virar da maneira que foi, né? Que às vezes não é o que a pessoa queria estar fazendo, né? Às vezes é também, né? Mas tudo bem. O que acontece? Então, hoje em dia, a música ficou mais ou menos que nem a maioria das profissões, assim, sabe? Eu percebo que você tem estabilidade e tal, mas quem não tem, né? Quem que tá tranquilo, fala assim, não, tô relax aqui. Geralmente é o quê? Juiz, né? Você virar general, você virar, sei lá, você virar... É muito pouca profissão hoje em dia que você tem estabilidade de fato. Ah, eu virei embaixador, tá, beleza. Facinho, é tranquilo fazer isso aí. Então eu penso assim, é uma profissão estável, mas as outras também são. A não ser que você seja concursado, por exemplo, professor do estado e tudo mais, né? Mas eu diria que é uma renda parecida com a de músico. Então, quanto que ganha um músico, né? Será que ganha isso aí da tela? Eu vi essa imagem viralizou faz um tempinho. Teve mês que eu já ganhei isso? Teve sim, teve. Mas, olha, eu vou te dizer que é bem raro isso acontecer, viu? O que aconteceu? Eu tava fazendo musical e ainda peguei mais um monte de gig, mandei sub no musical, só que o sub eu ganhava mesmo podendo ir,
E aí somou um monte de trampo, somou um monte de aluno que pagou de uma vez que tava atrasado, e aí deu isso aí, tá ligado? E aí eu fiquei bem feliz, guardei uma grana, inclusive, que é assim, você tem que ter um dinheiro guardado, tá ligado? Você tem que ter, tipo, dinheiro pra ter uns meses de baixa maré, assim, pela frente, pra você poder ficar tranquilo. Porque se você estiver vivendo sempre assim, sem saber o próximo dia de amanhã, assim, se você vai ter trampo ou não, aí complica muito. Então, eu sempre falava assim, meu, tô sem grana. Aí quando eu tava casado e tal, eu falava, não, mas você tem dinheiro. Eu falei, não, mas esse dinheiro aqui é pro próximo mês e mais um só. Eu preciso ter 3, senão eu tô sem... Isso aqui é zerado, sabe? Então tem que ter um planejamento, você tem que ter alguns meses na frente de dinheiro guardado, né? Mesmo, assim, literalmente. E é isso, tá bom? Como é que dá pra ganhar dinheiro com música, por exemplo? Teve época que eu ganhei dinheiro com musical. Você ganha salário por mês, você vai lá, trabalha, chega na hora, assina lá, bate o ponto, né? Não é ponto digital, mas você assina lá no horário e tal. Você tem trampo garantido por 6 meses, às vezes 1 ano. Outra coisa que eu fiz muito na minha vida, eu dei muita aula já. Então, depois eu comecei a vender cursos e tudo mais. Mas também outra renda, que é o curso, né? É um infoproduto, né? O que é isso? É um livro que eu lancei que você vai receber de maneira digital. Você vai fazer o curso através dos vídeos, né? Ele é vitalício, você pode assistir quantas vezes quiser. E as aulas particulares, somando isso com shows, né? Tinha uma época que eu fazia bastante show também, por exemplo. Uma época eu acompanhei o Benito de Paula. Aí eu vivi disso por um tempo, né? Então, o que a gente fazia? Toda sexta-feira ia pro aeroporto, pegava avião, viajei o Brasil inteiro pra tocar com ele. Foi uma época bem legal. Quanto que pagava? Vou falar aqui, faz tempo já, né? É um cachê desatualizado. Mas a gente ganhava R$500 por show. Era isso que a gente ganhava. Quanto que eu cobro por aula? Eu cobro R$100 por aula. Então eu tô expondo aqui tudo, os cachês, certo? Pra você saber, né? Tipo assim, quando você tiver... Quanto será que eu ganho por mês, né? Se eu der, por exemplo... São R$100 por aula. Se eu lotar minha agenda de aula, por exemplo, der 8 aulas por dia, quanto que dá? Faz as contas aí. Né? Se eu fizer, só que isso é impossível. Isso nunca aconteceu de eu ter os 7 dias da semana com 8 alunos cada dia. E aliás, se você faz isso, você fica extremamente cansado, porque dar aula, né, não é que nem uma profissão que você pode ir no banheiro, dar um tempinho, meu, você é aqui com o aluno e falando, e ainda o preço não é tão barato assim, né? Pra São Paulo é barato, mas pro resto do Brasil eu sei que pra muita gente é caro esse preço, então tem que caprichar, você não pode falar, vai fazendo aí exercício, vai tomar um cafezinho, tá ligado? Não dá pra fazer isso, né? Então você tem que ficar falando, gasta bastante a voz, gasta o raciocínio, porque tem que planejar tudo o negócio, então dar aula é uma coisa que cansa bastante, então se eu fizer isso eu fico destruído. Mas também não preciso fazer isso pra eu conseguir viver, porque com bem menos do que isso já é tranquilo pra mim. Então, esse é o meu caso, né? Mas foi assim, foi uma coisa bem natural, assim, sabe? Por exemplo, aquele instrumento ali, quando eu comprei, já começa a aparecer trampo, sabe? Por exemplo, baixo acústico tem muito trampo, cara. Baixo elétrico mesmo tem bastante trampo, né? Eu percebo isso. Comparado com outros amigos, né? Por exemplo, guitarrista. Guitarrista é difícil, o cara aprende guitarra, meu, ninguém chama ele pra nada, ele que tem que montar a banda, ele que tem que ser o dono da escola, ele que tem que ser, tá ligado? Repara que é sempre assim, né? O guitarrista, ele acaba virando o produtor, ele acaba virando um cara que faz diversas coisas para poder viver. Mas uma coisa que guitarrista faz melhor do que baixista é dar aula, porque aparece muito aluno. Então, por exemplo, o mercado de aula para baixista não é tão bom, porém o mercado de shows é muito bom. Já guitarra é o contrário. Guitarra, o mercado de aulas é excelente e o mercado de shows você tem que meio que ser espertão ali para conseguir entrar nas gigs, porque é bem mais concorrido, porque tem muito mais guitarrista, né? Então, baixista... O que acontece? Os guitarristas até aprendem a tocar baixo, que é pra ter uns trampos de baixista. Tem muito isso por aí. Se vocês verem, matem! Não, brincadeira. Os caras tocam bem, às vezes tem uns guitarristas que estudam sério. E eu já dei muita aula pra guitarrista, inclusive, que quer tocar baixo de uma maneira decente e fazer shows e cobrir baixista quando às vezes o baixista falta e tudo mais. Geralmente o cara precisa arrumar a mão direita ali e tudo mais, né? Então é isso. Que mais que dá pra fazer? Por exemplo, aqui eu tenho um home studio aqui, então às vezes eu faço gravação, faço mixagem. Teve época que eu fiz mais, hoje eu faço menos. Por quê? Eu gosto muito mais de tocar, tá ligado? Eu gosto muito de tocar, então fazer mixagem eu gosto assim, mas gosto menos. Então eu fui parando com o tempo de fazer isso. E eu gosto de dar aula também, porque, putz, hoje em dia, por causa do canal, os alunos já aparecem procurando pela minha aula, sabe? Tipo, não é que nem na escola, na época da escola, que a pessoa chega lá, eu sou um aluno qualquer fazendo aula com um professor qualquer, assim, não, os caras já viram meu vídeo, tem gente que já me acompanha há anos, falou, meu, agora eu vou fazer aula com o Renato ali, queria aprender aquela coisa específica que ele ensinou num vídeo, então já chega um aluno mais especializado, assim, que conhece meu trabalho, então isso ajuda bem mais pra aula ser legal também, né, ser um ambiente prazeroso, assim, né. Teve vezes já que eu passei perrengue? Teve.
Por exemplo, esse começo de ano aqui, né? Eu me divorciei, aí tive que comprar máquina de lavar, cama, tive que comprar um monte de coisa, né? Tive que comprar um carro que eu tinha vendido. Eu tinha um dinheiro guardado pra emergência, né? E eu acabei gastando, agora eu preciso repor isso. Porque se acontecer uma outra emergência logo em seguida, não tem como, né? E agora tem convênio, se acontecer alguma coisa também tá relax, assim, questão de hospital, né? Tem que sempre pensar nisso, tá ligado? Que a música tem que planejar toda a vida, né? Porque, assim, quem trabalha em empresa às vezes tem, né? O convênio já a empresa paga pra você, né? Então é ótimo isso, né? Músico não, né? Você tem que cuidar disso, né? Então tem que ter um convênio, você tem que pagar um convênio, né? Por conta. Então tem tudo isso, né? Só que assim, o que acontece? Eu vejo muita gente que tinha profissão que seria aquela profissão promissora, né? Agora eu lembro da época que eu decidi que eu ia fazer música e as pessoas falavam, não, música não, porque não vai dar grana, vou fazer uma outra profissão, vou fazer tal, né? Dessas profissões assim que são clássicas de dar dinheiro, medicina, engenharia, tal, não sei o que lá. E eu vejo, tem umas que estão ganhando igual, assim, tá ligado? Igual eu, assim, tá ligado? Aí eu fico pensando, assim, o que aconteceu, sabe? Tipo, não é que eu tô ganhando muito, tá ligado? Não é. Essas pessoas que estão ganhando muito pouco, né? Pelo tanto que elas estudaram também, né? Então, é isso, assim, sabe? Que sirva de... Talvez como motivação, assim, pra você querer fazer música, sabe? Você pensa assim, não vou fazer música porque não dá grana, vou fazer uma outra profissão. Tá? Então faça uma que dá grana mesmo, assim, tá ligado? Porque eu fico pensando, qual que é essa? Né? Você vai fazer concurso pra juiz? Boa sorte aí, tá ligado? Difícil, né? Difícil, né? Mas beleza, bora aí fazer, né? Agora, assim, você fala assim, não vou ser músico, porque não dá grana. Vou fazer essa profissão aqui. Putz, talvez você ganhe a mesma coisa que um músico, né? Quanto que ganha um músico? Eu vou dizer o seguinte, é de 3 a 5 mil, mais ou menos, na média. Tem gente que ganha menos, dependendo do lugar, né? Mas é que acontece, vive-se com muito menos também, né? Porque uma coisa é você pagar um aluguel no Rio de Janeiro, você paga um aluguel em São Paulo, tá ligado? Outra coisa é você estar numa cidade muito do interior e pagar um aluguel, sabe? Então é um aluguel muito mais barato, só que os cachês são menores, as escolas de música pagam menos, né? Então eu acho que é tudo proporcional, assim, sabe? Tipo, por exemplo, aqui em São Paulo os cachês são maiores, só que você vai gastar com transporte. Se você tiver carro, você vai ter que pagar com estacionamento toda vez, tá ligado? Tem um custo pra se viver em São Paulo que é muito alto. Agora, por exemplo, se você mora bem no interior, assim, você tem um custo de vida bem menor, né? Então você consegue, às vezes, com um cachê menor, viver. A escola de música que você dá aula paga menos. Só que você consegue viver, né? Então por isso que às vezes tem gente que acha que o preço da minha aula aqui, o cara mora fora de São Paulo, assim, fala, meu Deus, que preço é esse, né? Fala, esse preço é barato aqui em São Paulo. Se você for fazer uma aula na, sei lá, qualquer escola aqui, vão cobrar bem mais de você, né? Então agora, se você gosta do meu trabalho, vale a pena talvez você fazer aula comigo mesmo, né? E tem muita escola que o professor de baixo nem é baixista, né? Porque às vezes, tipo assim, tem 300 alunos de guitarra, 2 de baixo. Então o próprio professor de guitarra dá aula de baixo, né? Você já deve ter visto isso em escola de música, né? Então, acontece bastante isso. Então, eu acho que seria proporcional, assim, sabe? Se você mora numa cidade que o custo de vida é muito alto, provavelmente o cachê é maior, as oportunidades são maiores também, né? Dá pra ser bom músico sem viver de música? Dá, mas você não pode ter uma profissão que você vai trabalhar, tipo, 9 horas por dia. Porque você não vai conseguir chegar em casa, depois de ter dirigido, depois de fazer tudo, fazer sua comida, tá? E estudar, sabe? Tipo, você precisa ter umas 2 horas por dia livre pra tocar mesmo, assim, sabe? Então você tem que ter motivação, sabe? Por exemplo, eu vejo músico que tocou muito bem sem ser músico profissional. Quem era, por exemplo? Sabe o Ginga? Conheça o Ginga, por favor. Olha a capa do Ginga aqui na tela. O trabalho do Ginga é fenomenal. Você tem que conhecer Ginga. Ele foi dentista por um tempo, sabe? E isso bancou o trabalho dele. Então isso foi ótimo, porque ele não precisou dar aula, ele não precisou tocar em baile, ele não precisou tocar na noite. Ele conseguiu desenvolver o trabalho dele exclusivamente autoral, gravar diversos discos, desenvolver uma linguagem e tudo mais. Não precisou ficar se adequando ao mercado e fazendo esse tipo de coisa. Tem o caso também do Jacó do Bandolim, né? Que ele tinha um cargo público e tal, então ele trabalhava, daí ele saía meio cedo e tal, conseguia desenvolver, né? Então tem um vasto trabalho do Jacó do Bandolim também, que também tinha uma profissão fora da música, né? Então tem bastante gente que faz isso, mas assim, tem que ter uma estrutura, sabe, pra você conseguir fazer isso. Tem que conseguir, por exemplo, sair do trabalho e já pegar o baixo, né? Você faz home office, trabalho 6 horas por dia, pô, quem faz isso? Pouca gente, né? Esse aí consegue estudar música, né? Esse aí consegue. Agora, se você trabalha 12 horas por dia, putz, vai ser difícil, né? Mas você consegue tocar por hobby daí, né? Que é bem legal também. E quem toca por hobby, às vezes, consegue fazer uns cachê, né? Consegue complementar a renda, né? Eu já vi gente, assim, né? Que se fala assim, o cara é profissional ou não? Tipo, o cara, ele tem uma profissão dele, só que ele toca
sexta, sábado e domingo, tá ligado? Com cachê, né? Então, pô, dá pro cara... Ele complementa ali, então às vezes ele começa a transicionar de profissão, começa a trabalhar menos no trabalho dele. Eu já vi casos desses também. Então são diversas opções aí, tá bom? Tem uma coisa que eu fiz pra economizar dinheiro também, eu virei síndico aqui do meu condomínio. Você acredita nisso, velho? Quem toca comigo é literalmente da banda do síndico. Então é isso, muito obrigado quem ficou até o final. Valeu e até uma próxima.